Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Cláudio e queria apresentar para vocês um projeto chamado $1 Board. A gente é incubado no Parque Tecnológico Itaipu, no sul do Brasil, e é acelerado pela Start Edge, um projeto da Fundação Lehman. Mas, antes de falar sobre o nosso projeto, eu queria falar um pouquinho mais do professor Alexandre. O professor Alexandre, ele dá aulas de robótica na cidade de Pato Branco, no Paraná. O que ele faz é bem simples. Ele pega esse código e faz piscar um LED. Aí, piscou. Mas o que o professor Alexandre faz vai muito além disso, né? Ele dá outra visão para as crianças. Ele introduz as crianças no mundo da internet das coisas através da robótica. Esse mercado, para a gente ter noção do que é, são 19 trilhões de dólares que, a partir de 2020, a humanidade vai começar a criar. Essa pesquisa é da Cisco, né? Ela foi apresentada em Davos, num evento da ONU, né? O World Economy Global, né? Isso aí. É bem legal ler essa pesquisa. Tem muitas mais pesquisas sobre isso. Tem outro que fala que o mercado inteiro é de 30 trilhões de dólares. Né? 19 trilhões é o que a humanidade vai criar. Então, o que o professor Alexandre faz é muito comum, principalmente em países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos, Alemanha. Para ele poder fazer isso, ele precisa dessa plaquinha aqui, né? Os mais nerds aí já devem ter detectado que é um Arduino, né? No Brasil, ela custa de 70 a 80 reais. Bom, essa placa não está ao alcance de milhões de crianças ao redor do mundo. E esse é o problema que a gente resolve com o $1 Board. Ela é uma placa do tamanho de um cartão de crédito. Você carrega o código nele, conecta como um pendrive no computador e faz piscar o LED. Além disso, ele tem um manual na própria placa e, depois disso, tem um código que você entra numa plataforma online e lá tem mais conteúdos para você ir aprendendo a ser maker. Além disso, ele tem essas saídas que possibilitam você conectar outras coisas, né? Por exemplo, ligar e desligar a luz através do celular. Aqui, já um pouquinho mais técnico, né? Aqui, por exemplo, tem expansões que dá para colocar Wi-Fi, um controlador de motor para fazer um robozinho. A gente procurou as peças mais pequenas possíveis. Por exemplo, se alguém está numa favela e só tem um $1 Board na mão, para ela conseguir componentes super econômicos. Por exemplo, esse módulo Wi-Fi custa $1,50, né? Aquilo lá no Brasil está R$10, né? O controlador de motor. Bom, como diz Jorge Paulo Lema, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. A gente criou o $1 Board para o mundo. A gente criou para isso também, anteriormente, uma startup na China, que é a encarregada de produzir as placas. Essa aqui é uma placa muito mais avançada, né, ela é utilizada para fazer impressora 3D. Também a gente tem experiência na área logística internacional, né? Isso foi bem legal. Esse aqui são kits de robóticas que a gente enviou para as Bermudas, né, no Caribe, e também na África. Isso foi sensacional porque a gente conseguiu entender como é que funciona a parte de exportação de produto e controlar uma empresa desde o Brasil, controlar na China. Isso é muito importante porque na primeira fase do projeto, ela vai ser fabricada lá, né? A gente sonha um dia fabricar lá no Brasil. Então, a tecnologia é desenvolvida no Brasil, vai para a China e da China vai para o mundo. A gente tem uma meta até 2030 de impactar positivamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Logicamente, colocou uma pré-venda, né? Foram 5.000 placas, a gente vendeu são 7.000 placas que a gente vendeu, né? O país que mais comprou foi a Alemanha, e o segundo os Estados Unidos, e o terceiro foi o Brasil. Lógico, né? Como todo mundo compra no AliExpress, a gente vai colocar também para vender lá. Como é que a gente sobrevive, né, se ela custa $1? Essa parte interessante, né? É que a gente já tem 600 acessórios que a gente já trabalha e ela é compatível com as duas placas. Então, com isso, a gente consegue ter receita. Então, com $1, as crianças e as pessoas se iniciam no mundo da programação e
que a gente pretende ter em 2017, onde o projeto começa, 1 milhão de usuários. Aqui foi uma apresentação que a gente fez para o pessoal da ONU, né, para resumir em um só quadro o que a gente faz, né? As crianças aprendem programação, se preparam para a 4ª revolução industrial, e nosso objetivo é 2030. Então, preparamos crianças para o futuro, para a 4ª revolução industrial. Nossa missão é resolver um problema pequeno, mas que adiciona valor à educação. Aí, foi muito importante, porque a gente queria salvar o mundo. A gente estava muito convencido disso, né? Aí vem a realidade brasileira. A gente entrou num processo na Fundação Lema, né? E a gente achou um pequeno problema que a gente não tinha pensado, que era o professor, ele não tinha a menor noção o que era uma placa eletrônica para makers, né? E a gente como nerd, né? Nossa, isso não é possível, né? E aí ele ficava muito em dúvida, assim, a gente começava a conversar. O que você acha de uma placa para você ensinar programação, te ajudar na tua aula de matemática? E a gente chegou numa solução assim, né? Quando a gente falava a palavra robô, como ele já viu isso num filme, ele consegue criar na sua mente um robô, então a gente decidiu disfarçar nosso projeto de robô, né? Que aí ele já é um pouquinho mais fácil de entender, né? Esse aqui é um robô básico, que vocês vão ver muito no movimento maker, que ele é utilizado para ensinar. Só que tem um problema, né? Ele custa mais de 200 a 300 reais, né? Dependendo onde é que você está comprando. Aí chegou outro desafio. Como é que a gente cria um robô de baixo custo para que o professor possa levar isso para a sala de aula? A primeira ideia que a gente teve foi a caixa. Toda caixa, todo kit vem numa caixa. Então a gente pensou assim, e se a gente transformasse a caixa num robô? Então, a gente pensou isso, a gente criou esse aqui, né, bem sugestivo, né, o Roblox. Então, esse aqui é o Roblox, esse aqui no aeroporto, né, levaram ele para Bangladesh, foi bem legal. Ele foi no aeroporto e foi bem legal isso, né. Para resumir um pouquinho, para entender um pouquinho o que é esse mundo, muitas vezes fica complicado para as pessoas que não estão no movimento maker, que não são hackers, programadores, e todo esse pessoal de barba, que a gente trabalha para que isso se popularize no mundo, né? Explicar um pouquinho como é que a gente pretende fazer. A gente tem a nivelação. O que é a nivelação? Né? É entender o básico da programação. Tá? Depois, a gente tem uma plataforma educacional online que dá acesso a conteúdos e ajuda, tanto como professor e aluno, a entender, a criar e a fazer coisas. Depois disso, a gente tem a parte da profissionalização, né? Que é o incentivo ao empreendedorismo. Esse é o nosso foco. Muito diferente do que faz a Lego ou outras empresas, nosso objetivo é que você aprenda a programar, você crie e você vire maker. Por quê? Porque existe uma economia gigantesca que ela está surgindo e os países em desenvolvimento estão ficando fora. Nossa próxima etapa a gente está captando recursos para ampliar nossa equipe de desenvolvedores, né? Então, quem tiver interesse ou quiser ajudar a gente, né? Está aí o meu contato. Aqui é o mais importante. Por quê, né? Porque a gente está dando acesso às crianças e às pessoas a poderem fazer muito mais. Uma coisa que antes era da escola, ou era um kit assim que não pertencia para a criança, a gente está dando para ela levar para casa. E isso é o maior ganho que a gente está criando, né? Porque o processo da aprendizagem, ela começa na escola, mas ela tem que continuar em casa também. Aí, surgiu uma coisa bem legal outro dia, né, que eu montei com minha filha, né, ela tem 3 anos, a gente montou um robô, e a primeira coisa que ela falou assim, robô, ande. Né? Aí eu expliquei para ela que a gente vai ter que programar o robô. A gente percebeu de que as crianças, quando você fala robô,
ela precisa de uma interatividade, né? Aí surge outra questão, assim, como é que a gente faz? O Robox vai custar $9, o preço internacional, e no Brasil vai custar um pouquinho mais caro, mas a gente está fazendo de tudo para nacionalizar o máximo possível, né? E, então, com minha filha, ela falou assim, não anda, não funciona, né? Como é que a gente leva a interatividade para um robô de baixo custo, feito de papelão, né? E aí teve essa ideia aqui, né? Um teste aqui com o projeto Robots. Robots, what's your name? My name is A ideia, na verdade, é muito simples. É simplesmente um aplicativo no celular que fica dentro do Robox. A única coisa que a gente modificou é adicionar a conexão Bluetooth ao Robox e colocar um buraco no nosso robô de papelão, né? Aqui eu queria apresentar um pouquinho o que a gente faz, né? As crianças, fora do Brasil, fica muito mais fácil sobre a placa, porque eles sabem para que serve, né? Principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, que a gente fez a pesquisa pelos usuários que começaram a comprar na pré-venda, né? Mas no Brasil tem essa certa dificuldade, né? E depois, então, o robô de papelão serve para fazer a nivelação, né? Aprender sobre programação. Aí, na plataforma, ela vai aprendendo como é que você desenha um robô. Então, depois ela desenha, envia o arquivo, e o arquivo é cortado a laser, e aí envia, esse aqui é um robozinho feito por uma criança de 12 anos, né? Foi bem legal. Aí ela desenha o seu próprio robô com a estrutura que ela criou. Isso é sensacional. Esse aqui já é desenho open source, que né, existe por aí, né, não é mais. Mas eu queria mostrar para vocês que quando a gente dá possibilidade para as pessoas, para as crianças principalmente, né, elas podem fazer coisas muito, muito diferentes e importantes, e são elas que vão ajudar a mudar o mundo e aproveitar essa nova revolução que está chegando. Muito obrigado. Boom, boom, boom.